Boa noite, nós estamos aqui, olha, numa casa também de boneca, sabe? Vocês têm que ver, vocês estão vendo aqui as luzes atrás de mim, tudo, sabe? Num tom de luz assim sereno, bem tranquilo, traz uma paz, uma tranquilidade, né? Então vocês estão vendo tudo isso que essa querida irmã Silvana preparou para receber a Igreja de Cristo, da qual ela faz parte. Né? E nós estamos felizes porque nós estamos com duas visitantes. Então, sabe, é uma felicidade muito grande da gente, né? Quando a gente faz um culto no nosso lar e a gente convida pessoas. É esse o objetivo, né? Para que pessoas também conheçam esse Jesus maravilhoso, né? Então, eu estou muito feliz da Fran estar conosco. Depois vocês vão ver. A Fabrícia está aqui conosco, né? E, poxa, lógico, a Silvana que abriu as portas da sua casa, a Sil, o João Vitor, né? E nós estamos felizes por essa família maravilhosa, né? Clame a Deus pela vida da Silvana, ela perdeu a mamãe dela, como a Sil, né? Então, vamos orar e clamar a Deus, que Deus conforte o coração dessas pessoas tão lindas e maravilhosas. Mais uma vez, uma boa noite, Deus abençoe vocês. Aqui estamos para adorar o nosso Deus. A gente bateu um papo aqui, uma resenha, como a juventude diz, fizemos uma resenha aqui antes, né? Sobre essa questão da motivação que nos trouxe até aqui. E qual é a motivação de você ter ligado aí o seu aparelho de celular, né, o seu smartphone, e entrar aí na página da igreja e estar aqui prestando um culto de adoração ao nosso Deus? Qual é a sua motivação? O que está no seu coração? Né? O que você veio buscar? Né? Responda isso para a gente depois. Eu digo assim, responda no seu coração. Não precisa compartilhar aí não. Responda no seu coração, né? E nós adoramos a Deus. Nós vamos agora orar, né? Pedindo a direção de Deus para o culto e vamos celebrar. Estamos já celebrando, já iniciamos, né? Mas nós não fazemos nada sem pedir a direção de Deus, porque é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai colocar as palavras nos nossos lábios e na nossa mente, né? Então eu vou pedir o Jali que ore nesse momento, pedindo a Deus a direção de Deus para esse culto, né? A mensagem que logo em seguida será proferida, e faça essa oração por nós, e agradeça pela Silvana, né? Por abrir as portas da sua casa para receber a igreja. Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, pelas tantas pessoas que na nossa vida. Obrigado por estar conosco e trazer este quarto para cultuar a sua comunhão, Deus. Obrigado pela vida da minha Silvana, pela sua família, Deus, João Vitor, pela Silviana, pela Francinete, Fabrício. Que Deus esteja abençoando e dirigindo a vida de cada um deles, ó Deus. Abençoe também o pastor que vai cuidar da mensagem, ó Deus, o Santo Espírito, para que fala orientado por Ti, para a nossa mente e o nosso coração. E que esse culto seja bênção para nós todos que viemos aqui, de maneira toda especial para essa família. Amém, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Seja o Senhor na vida profissional, vida da saúde, financeira. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada um deles, na vida emocional, ó Deus, também. Conforta esses corações de cada dia. Eu de novo te agradeço que o Senhor já fez isso com eles e já fez também conosco, ó Deus. Isso, Deus, para a nossa vida, ajuda-nos, Deus, abençoe tudo que for feito por Deus, para que seja de alimento físico e espiritual para todos nós. Perdoa o nosso pecado, também nós temos no sangue de Jesus, pela direções. Amém. Jali, qual é aquele hino? Perto de ti quero estar. Perto de ti quero estar.
bem mais conhecido do que hoje por João, Não, se não conseguir, tudo bem. É que o Espírito Santo bota na minha mente e a gente... Não, ele vai ter que descobrir ainda. Eu jogo as ondas para ele e ele vai surfar. Ele vai ter que surfar na onda aí. Deixa eu botar a cangalha aqui primeiro. É a cangalha? Tá certo. Papai Noel com a cangalha. Vamos lá. Qual o nome? Eu não sei. Perto de ti quero estar. Esse é o hino. Perto quero estar de ti, Senhor. Ô Andressa, Jesus abençoe a tua vida, paz. Alguém tem misericórdia de mim, eu suplico. Poxa, Andressa, Jesus tem misericórdia de você e Jesus vai te socorrer nessa noite. Você crê nisso? Deus vai te socorrer. Você pode ter certeza que Deus vai socorrer você em nome de Jesus. Pastor Joselito, tenha uma boa noite. Jesus abençoe você. Ana Paula, que Deus seja contigo. Né? 283. 283. Então vamos lá. Sabe, Andressa, Jesus, clame a Ele para estar perto de ti, que Ele irá socorrer as suas necessidades aí e socorrer a sua vida, né? Socorrer, tá, querida? Nós vamos estar orando aqui no momento por você, tá, Andressa? E a Jali já foi? Vamos lá. Tá funcionando bem hoje. Eu acho que tem muita coisa que não está funcionando com você, Jali. Mas tudo bem, vou deixar isso para lá. Para ele chegar não, mas a luz está aqui. Pô, mais a luz que tem aí, meu amigo, pô. Você quer o meu óculos? Quer meu óculos? Veja se lá, se melhorou aí. Vamos lá, já foi? Melhorou um bocado. É? Agora ela tá. Pega o dele. Pode ir começando aí, que eu já volto. Vai, Jali, vamos lá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que eu uno a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando próximo aqui, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Jali, aí depois a gente volta e canta as outras histórias. Cantamos duas, não foi? Sim. Então vamos lá. Então hoje nós vamos meditar, né? Eu vou voltar aqui para mim, porque eu tinha virado para os nossos queridos irmãos, depois eu apresento cada um. Né? Nós vamos meditar hoje no que alivia o coração, é confessar os nossos erros a Deus. O que alivia o coração é confessar os nossos erros a Deus. Pense bem nesse tema. Parece assim uma frase pronta, né? Mas é muito profundo, né? Porque a gente vai meditar no livro de Tiago, né? Ele mostra muito bem isso, como
conforta o coração quando a gente confessa os nossos pecados. Né? Então, Tiago 5, versículo 16, ele nos deixa bem claro sobre isso daí. E fala assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Vou ler de novo. Portanto, confesse os seus pecados, os nossos pecados, uns aos outros, para serem curados. Olha, é promessa. Sabe, irmãos, é promessa. O apóstolo aqui está dizendo, o Espírito Santo está falando conosco. É promessa. Se você confessa os seus pecados uns com os outros, vocês serão curados. Nós seremos curados. A oração do justo é poderosa. Gente, a oração é poderosa e eficaz. Ela não tem eficiência, não. Ela é eficaz, ela é completa. Ela sana as nossas dificuldades. Então eu queria que vocês tivessem isso na mente de vocês. É um texto profundíssimo. E as pessoas alegam que, sabe, eu não vou falar a minha dificuldade para as pessoas porque eu não confio nas pessoas. Você não tem que confiar nas pessoas. Você tem que confiar em Deus. Porque Deus vai trazer pessoas abençoadas para que possa ouvir você e ajudar você nas suas dificuldades. Entende? Então, é isso que nós precisamos, ter confiança em Deus, não nas pessoas. Compartilhe os seus problemas. Quanta coisa você está acumulado dentro de você por não compartilhar. A gente precisa, sabe, compartilhar as nossas dificuldades, para que as pessoas orem por nós. Antes de eu vir para cá, o Carlos Alberto pediu que eu orasse por ele, entendeu? Porque ele vai operar amanhã uma hérnia inguinal. O que é isso? É compartilhar as dificuldades dele. Ele confiou em mim. À tarde ele mandou essa mensagem para mim pelo WhatsApp. Então, isso é confiança. Ele está fazendo o que a palavra diz: confesse os seus pecados uns aos outros. Então ele pediu oração. Tiago 5,16 é um versículo muito conhecido, é frequentemente citado por aqueles que buscam conforto. Neste versículo a mensagem é simples: orem sempre. Sabemos que, como seres humanos, às vezes enfrentamos momentos difíceis, situações desafiadoras. E é esse versículo que nos diz: independente da nossa situação, devemos orar. Irmãos, independente. A tempestade está caindo. O gigante está diante de nós. Vamos orar. Esqueça a dificuldade. Pense em quem você crê, que é muito maior do que qualquer dificuldade. Ore a Ele, clame a Ele, e vai cair por terra em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Nós precisamos crer, porque senão as coisas não vão acontecer na nossa vida. O capítulo 5 de Tiago nos diz muito sobre a oração. Ele começa com um aviso para não jurar, pois é desonra e pode resultar dos nossos atos. É uma desonra que resulta nos nossos atos. E ele aconselha que sejamos pacientes nos tempos difíceis. Irmãos, como isso é uma coisa pesada. Como uma pessoa, veja como isso é uma questão de fé, e é uma questão de ter fé, crer em Deus. Como você vai ser paciente num momento tão difícil da sua vida. Vocês sabem o que é momento difícil, porque todos vocês aqui já passaram ou passam por momentos difíceis. E nesse momento a gente ser paciente é fácil. É fácil, irmãos? Então o que acontece? Nós precisamos, por que ele diz isso? Porque se a nossa esperança, a nossa motivação estiver em Deus, a paciência é derramada sobre nós.
A paciência emana de Deus e nos dá a força suficiente para seguir em frente. Quando oramos, lembramos que Deus é o Senhor de toda a vida, que Ele está conosco, cuidando de nós. Nossas orações são sinais da nossa fé, que nos ajudam a enfrentar qualquer situação com esperança. Quando oramos, podemos pedir força e direção a Deus para que possamos passar pelas dificuldades. Irmãos, sabe, a oração, ela traz esperança. Sabe, uma pessoa que diz que ora e não tem esperança, ela não está orando. Ela não está centrada em Deus, porque a oração traz esperança. Esperança de dias melhores, porque você está clamando, aquele é o único que pode te dar dias melhores, que é Deus. Então nós precisamos orar. Deus nos dá força em meio das nossas orações. Ele nos dá força para combater o pecado, para enfrentar as provações, para resistir à pressão. A oração também nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados e nos dá a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Quando oramos, lembramos que Deus está no controle e podemos confiar nele. A oração é uma humilhação, irmãos. Porque nós precisamos, nós vemos que nós não temos poder para fazer nada. Precisamos ir a Deus para que Deus possa fazer. E essa é a melhor humilhação que pode existir. Então, mas para isso eu preciso me arrepender dos meus pecados. Irmãos, quantos pecados nós cometemos todos os dias? Hoje eu cometi vários, vocês também. Vocês já se arrependeram dos seus pecados? Pecados não são só os atos que eu cometo ali, coisas que eu falo. Pecados estão aqui na nossa mente. Nós precisamos ter essa consciência que pecado não é só o que fazemos, é o que pensamos também. Porque quando ele vem pela mente, o pecado entra pela mente, ele nos leva com o tempo a praticar a coisa. Né? Tem um filósofo que diz, eu nem vou citar o nome do filósofo, que ele diz exatamente isso, que quando está na beira do abismo, você continuar olhando para o abismo, quando você vê, você vai estar dentro do abismo. Então, poxa, é a mesma coisa. Se você pensa numa coisa errada, você vai acabar praticando o erro. Então, o erro é pecado, né? O versículo 16 de Tiago, do capítulo 5, nos diz que devemos orar em todas as circunstâncias, boas, ruins, como eu vi aqui, pessoas agradecendo, nós estamos orando por gratidão. Então, em qualquer momento, significa que devemos orar nos momentos de alegria, de ansiedade, de gratidão, de adoração, de tristeza. Eu queria falar para vocês o seguinte, eu estava lendo hoje, né, que os animais, eles têm ansiedade, os animais têm depressão. Ainda não se tem certeza se o animal sente dor, mas ansiedade, depressão, o animal tem. Então todos nós, se o animal tem ansiedade, depressão, tem animal que acaba com o pelo dele por causa da ansiedade, por causa da depressão, é um animal que precisa ser tratado. Tem medicamento para animal com ansiedade. O teu bichinho lá, ele é ansioso, entendeu? Ele precisa de medicação, precisa de um veterinário, né, para poder prescrever uma medicação para ele. Porque animal tem ansiedade, animal tem depressão, entendeu? Então nós precisamos ter isso na nossa mente, que se isso é uma coisa que é para todos, devemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado e tem feito por nós. Poxa, para pensar o que Deus tem feito na sua vida. Olha para trás e veja o que Deus já realizou na sua vida, o que Deus já fez. Patrícia, deixa a Fran sentada, tadinha. Deixa ela sentada, sabe? Poxa, para pensar o que Deus já fez na sua vida. O que Deus já realizou. Poxa, lembra, Silvana, quando você chegou aqui no Rio de Janeiro? Veja quanta coisa Deus fez na sua vida.
Veja, quanta coisa, quantas vitórias você teve. E muitas coisas eu não era capacitada, ele me capacitou. Exatamente. A gente tem derrotas, mas a gente tem vitórias. Amém, aleluia. Fã, quando você chegou aqui no Rio, como era? Era simples? Foi difícil, não foi? E você hoje, olha, quanta coisa você construiu. Só construído. Então pronto, você vê, é gratidão, irmãos. Então, por que deixar que o pecado traga para a gente tristeza, ansiedade, depressão? Por quê? Por que eu vou permitir que isso entre na minha vida se eu olhar para trás e ver o que Deus tem feito? Pô, a gente também não é só coisas boas que a gente vai passar. A gente vai ter momentos difíceis, até porque nós causamos problemas na nossa vida. Quem causa os problemas na nossa vida somos nós. É mentira minha? Entendeu? Porque não tem, sabe? Então, confessar pecados é um dos exercícios mais proveitosos que se tem de notícia. É uma verdadeira libertação de tudo que foi feito de errado. Para provocar os efeitos esperados, a confissão precisa ser absolutamente honesta. Você tem que falar com Deus tudo o que aconteceu, porque nós temos a mania de omitir as coisas. A gente acha que Deus não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe o que está acontecendo. Entende? Você tem que se arrepender de verdade. E compartilhe. Deus vai te dar um irmão para você compartilhar. Confesse isso, fale para o irmão. Confesse a Deus e compartilhe com o irmão para que o irmão ore por você. A irmã, o irmão, que seja. Quando eu falo, eu estou falando do ser humano, não estou falando de gênero nenhum. Né? Então, poxa, a gente tem que ter isso na mente. Não se pode confessar nada pela metade, nem inventar pecados não cometidos. Porque tem pessoas que... Tem gente maluca para tudo, né? Tem gente que confessa, fala de pecados que ela não fez. Porque ela quer ser notada. Mas tem pessoas que são assim, irmãos. A gente tem pessoas de tudo quanto é tipo. Então, não basta só a confissão por atacado. Porque tem pessoas que vão pecando. E aí chega no momento, Senhor, perdoa os meus pecados. Irmão, não é bem assim. Não que você vai nominar todos eles, né? Eu até coloco isso aqui, né? Apesar que o livro de Levíticos, capítulo 5, versículo 5, diz que não. O faltoso precisa confessar o que pecou. Alguns dizem que precisa falar nome por nome. Tudo que é capaz de lembrar. O pecado de fato é cometido, mas não plenamente conscientizado. Tem que haver arrependimento. Se você não quiser lembrar nome por nome, tudo bem. O importante é que você se arrependa dos seus erros. Sabe? E agora, se arrepender dos seus erros, que eu quero dizer, são os erros pontuais, aquilo que você cometeu agora. Se eu estou com algum pensamento ruim aqui pregando, eu tenho que agora, em espírito, me arrepender. Senhor, perdoa o pecado que eu pensei de ruim agora e pedir perdão a Ele. Eu não posso deixar acumular isso não, irmãos. E se Jesus voltar agora? Vamos lá, vamos parar com essa coisa escatológica, né? E se Jesus te chamar agora para estar com Ele? Como fica? Porque escatologicamente, né, se eu falar do fim, parece que está uma coisa distante, né? Mas a nossa morte não. Quem sabe que hora que vai acontecer? Não é verdade? Então, eu preciso parar e pensar, né? Como está a minha vida? Né? O pecado, de fato, é cometido, mas não plenamente conscientizado. Se você quiser lembrar no nome por nome, tudo bem, você pode lembrar. O exemplo de Davi ajuda muito. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas cometidas sem perceber. Salmo 19, 12. Veja, Davi pedindo perdão a Deus por aquilo que ele nem lembrava.
por coisas que ele fez. Tiago fala da confissão mútua. Confessem os pecados uns aos outros. Porventura, essa passagem estimula a confissão pública de pecados íntimos, particulares, pessoais, de natureza hedionda, escabrosa. Irmãos, nós temos coisas escabrosas dentro da gente. Todos nós cometemos coisas escabrosas. E precisamos confessar isso a Deus. Sabe? Porque senão isso vai ficar imputado em nós. E se você tiver erro, como Jesus, como eu vou alcançar, como a gente estava falando aqui quando cheguei, de alcançar o céu, como nós vamos alcançar o céu? Se há erro, né, Selminha? Deus abençoe, boa noite, minha querida aí do ABC Paulista. Deus te abençoe. Na maior parte das vezes, isso não edifica a igreja. Basta admitir seriamente o seu erro e confessar abertamente o pecado latente, a propensão pecaminosa que todos possuem. Porque todos nós possuímos essa tendência de pecar. Nós erramos a todo momento, basta, sabe, poxa, vou dar um exemplo, né? Mas não vou dar não, porque senão ela vai ficar aborrecida comigo. Mas tem tantos exemplos, às vezes se tira essa xícara do lugar, né? Tipo, a Silvana falou que da outra vez a Sil me deu um copo de não sei o que, de ID, eu acho. E o que acontece? E não a xícara, entendeu? Poxa vida, é uma coisa simples, é um copo, e não uma xícara. Mas ela é garbosa, é estilosa, né? Bem arrojada, então ela quer que seja na xícara, né? Então, poxa, mas no momento que eu faço isso e falo para a pessoa, e se a pessoa se sentir ferida, eu pequei. Então eu tenho que me arrepender. Eu tenho que pedir perdão a essa pessoa. Sabe, a gente tem que aprender isso, que a gente tem que se humilhar. Os humilhados serão exaltados por Deus. Não está lá as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são humilhados, porque serão exaltados por Deus. Então, irmão, nós precisamos nos humilhar. Se você errou, em nome de Jesus, queridos, se arrependa, peça perdão, vá à pessoa, se desculpe. Agora não fique, sabe, reprimindo isso, achando que eu vou me humilhar, fica chato. Fica chato é você ficar com pecado e ir para o inferno com pecado, pô. Isso é que fica chato. Davi nunca entrou em detalhes a respeito do seu pecado com Betseba. Quem é que Betseba foi a mãe de Salomão, que ele adulterou e tudo mais? Quem entra em detalhes é o autor do livro, é o narrador. É quem escreveu o livro, né, de Reis. Reis? Não, 1 Samuel, isso. 1 ou 2 Samuel. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho e teve relações com ela. 2 Samuel 11, de 2 a 4. Esse pastor aqui louco bota as coisas e esquece. Mas ele confessa abertamente: a minha ignomia, né, está sempre diante de mim, né? A minha tendência para o pecado está sempre diante de mim, né? No Salmo 44, 15, e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, o pecado está sempre diante de vós, diante de mim. Não tem momento nenhum que o pecado não esteja diante da gente. Agora, cabe você praticá-lo ou não. Aí você vai esquecer, tá lá, isso daí que eu falei agora, do pecado estar diante de mim, está no Salmo 51, versículo 3. Né? Então nós precisamos, Paulo agiu do mesmo modo. Eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é a minha natureza humana, Romanos 7,18, a declaração pública da mesma herança pecadora. Essa, sim, edifica a igreja, evita a soberba, levanta o ânimo daquele que pensa que é o único pecador. Puxa, tu já pensou se uma pessoa chegasse, sabe, lá de púlpito,
e falasse, irmãos, olha, eu pequei, sabe? Eu olhei pro bumbum de alguém, sabe? Irmãos, sabe? Eu roubei, eu sou corrupto, sabe? Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho inveja das pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa mentirosa, eu minto, sabe? Eu quero dar volta nas pessoas, eu quero tirar proveito em cima das pessoas, sabe? Se alguém chegasse ali e falasse isso, irmãos, a igreja ia ser transformada, porque a pessoa estaria confessando seus pecados publicamente e as outras pessoas fariam o mesmo, porque se sentiriam motivadas a também expor a sua vida, expor, sabe, retalhar impostas as suas dificuldades, entendeu? Então, poxa vida, irmãos, nós precisamos mais do que nunca fazê-lo. Nós temos que confessar os nossos pecados. Lanjinha, pega para mim aí, sabe? Nós temos que confessar os pecados, sabe? Água, isso, água tá ali atrás, né? Irmão, desculpe, é que chegou o momento da quimioterapia, eu tenho que fazer a medicação. É o horário, eu não posso passar do horário. Então, desculpa em ter que cortar, mas isso daí é falar a verdade, é não mentir para vocês, né? Eu estou confessando aqui que eu preciso fazer algo, entendeu? Então, nós precisamos ter isso em mente, que a gente precisa confessar os nossos pecados. Porque tudo isso que eu falei parece exagero, né? Mas quantas pessoas não fazem isso? Não invejam as coisas dos outros, não são fofoqueiros, não são mentirosos, não tem lascívia em relação a mulheres da igreja, dependendo, porque a culpa não é da mulher que usa a roupa apertada, a culpa é do safado que fica com lascívia em relação àquela mulher, entendeu? Esse é o safado, né? Mas esse cara, né, ele também tem que se arrepender. Ninguém tem que ficar dizendo que tipo de roupa a mulher tem que usar. Você que tem que ter olhos espirituais para não desejar aquilo que não te pertence, aquilo que não cabe a você. Então, poxa, quem não faz isso, irmãos? Quem não faz isso? Entendeu? Então, é muita hipocrisia. A gente vive de mentira dentro das igrejas. É muita mentira, sabe? É muita farsa. E isso tem que cair em nome de Jesus, porque senão a gente não vai alcançar o céu. Sabe, irmãos, ó, há duas portas, né? A multidão, como eu estava falando ontem com meu sobrinho, né? Que as pessoas usam muito hoje o marketing. O que que você faz? Tem pessoas até que pagam para lotar o evento, né? Então você lota um evento da igreja. Poxa, é a mesma coisa, você vê duas lojas, sabe? Uma loja lotada e uma loja vazia. Em qual você vai entrar? Na lotada. Tem alguma coisa ali que é bom, tá cheio. É isso que estão fazendo hoje. Então a pessoa vai naquela lotada. Acontece que isso, aí eu vou trazer aqui para a palavra de Deus. É a porta larga e a porta estreita. A porta larga, todo mundo entra, que é a loja lotada, todo mundo quer entrar. Agora a porta apertada, ninguém quer, que é a loja vazia. Ela não tem graça, ela não tem ninguém, sabe? É pouca gente. E aí a gente vai na porta larga, a gente vai naquela lotada. E a lotada leva a gente para uma grande lotada, para o quinto dos quintos, do subsolo do mal, entendeu? Entendeu? Então a gente precisa ter essa noção, irmãos. A gente tem que mudar a nossa mente, sabe? Tem que ir para a porta apertada, a porta apertadinha, que não tem aglomeração, entendeu? É a porta que não tem aglomeração, que não tem, sabe, esses apelos de... Irmãos, você não tem que buscar milagre, você não tem que buscar bênção, você já é uma bênção. Deus falou para Abraão, se tu uma bênção, você já é bênção. Você não tem que buscar isso, entendeu? Isso não é coisa pra gente, sabe? Você não tem que ficar buscando milagre, você já é um milagre. Você já é um milagre, você não tem que buscar essas coisas. Você tem que buscar o Senhor do milagre.
O Senhor dos milagres é que você tem que buscar, porque é dele que vem todas as coisas. Então você quer ser curado? Busque o Senhor dos milagres. E deixa que ele faça a vontade dele na tua vida. Ao invés de ficar buscando, Senhor, porque eu preciso disso, Senhor, porque eu quero isso. Não, faça a tua parte. Ore e deixa que Deus vai agir na sua vida. Foi mais ou menos o que a Fabrícia falou. Entendeu? Em relação às coisas materiais. Né? Desculpa, mas eu tenho que tomar uma remedinha aqui. Ficou faltando luz, irmãos. Então, o que acontece? Tiago coloca lado a lado a confissão mútua e a intercessão mútua. O que é intercessão? É a oração. Quando a gente intercede, a gente está intercedendo ou por si próprio ou pelo outro. Né? Por isso diz interceder. Né? A palavra vem do verbo interceder. Então, poxa, a gente está em uma intercessão mútua. O que é uma intercessão mútua? É uma intercessão por mim e pelo outro. Ela é mútua, ela está em todo o tempo. Né? Então nós precisamos interceder mutuamente. Uma coisa leva a outra. Se eu e você somos igualmente propensos ao pecado, você precisa orar por mim e eu preciso orar por vocês. Irmãos, eu sei que vocês oram por mim. Eu sei que todos vocês oram por mim. Agora, e os demais? E as demais pessoas? Vocês oram também? Pense quantas pessoas necessitadas precisam de ajuda. Nós tivemos um apelo aqui da Andressa, aqui, que está passando algumas dificuldades. Poxa vida, esse nome é um nome para a gente gravar e orar. Nós vamos falar aqui de pedidos de oração dos irmãos. Quantos vão lembrar disso durante a semana? Por lembrar de todos vai ser impossível, mas pelo menos marque um e ore. Irmãos, nós temos que orar um pelos outros. Sabe, todos nós somos propensos ao pecado, é orar, Senhor, cubra aquela pessoa de bênção, para que aquela pessoa não caia em tentação, para que ela não peque. Quantos irmãos nossos estão passando por dificuldades, caíram em pecado, e ao invés de nós julgarmos eles, vamos orar por eles. Vamos orar para que isso não aconteça. Irmãos, eu não sou exemplo de nada, como eu disse para vocês. Não sou exemplo. Exemplo é Jesus Cristo. Ele é exemplo para tudo. Mas eu oro por cada um. Pessoas que me tratam mal, pessoas que dizem que não gostam de mim, eu oro por elas. Entendeu? Eu oro. Essas pessoas são mais precisadas, né, de oração, não são? É isso, Fran. Poxa vida, tá vendo? O Espírito Santo usa quem ele quer, né? Essas pessoas são as pessoas que mais precisam de oração. Entendeu? O pastor Marcos Azen está aqui, está assistindo o culto, ele está assistindo, ele está participando do culto, né? Deus te abençoe, pastor Marcos. Então, nós precisamos mais do que nunca, sabe, ter essa consciência que nós precisamos amar o nosso próximo. Precisamos ter amor pelas pessoas. E é o que falta hoje no ser humano. O ser humano só quer saber dele, só pensa nele. Você me perguntou como eu consigo viver esses 13 anos que você acompanha isso tudo. 13 anos com câncer. Agora até com hepatite B. Entendeu? Que pode me dar uma cirrose e um câncer no fígado. A minha imunidade caiu e esse vírus que apontou, porque eu fiz transfusão de sangue em 1983, o sangue não era controlado. Então eu pontuei várias dessas hepatites, herpes e tudo mais. Mas nunca se defragou, nunca veio à tona. Mas agora, com a baixa imunidade, acabou eu fazendo hepatite B. Então eu não tem cura, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida. Né? Então a gente tem que pensar que o que me faz isso daí, o que me faz
me manter estruturado? É Jesus, é o amor ao próximo. Porque eu não tenho condição de amar a Deus se eu não amo vocês. Como eu vou amar a Deus que eu não estou vendo, que eu não toco, sabe? Que eu não sinto o aroma, eu não tenho olfato. Pô, sabe, como eu posso amá-lo, amar ele e não amar você, que eu sinto olfato, que eu vejo, que eu toco, entendeu? Eu tenho que amar vocês primeiro. E aí eu consigo amar a Deus. É isso que me mantém em pé. É isso que me mantém a minha fé. É amar o próximo, é amar as pessoas, é se preocupar com as pessoas. Mas isso não é uma coisa do pastor Alexandre. Isso tem que ser uma coisa de todos nós. Todos nós precisamos exercer a nossa fé. E a nossa fé está pautada no amor. Você não vai servir a Deus se você não ama a Ele. Mas para amar Ele, você tem que amar o seu próximo. E o seu próximo é você também. Você tem que se amar. Você tem que amar você tem que cuidar de você tem que zelar pela tua vida, pela tua saúde, sabe? E pela tua saúde espiritual, para que você não caia em pecado. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o pecado traz malefícios para a sua saúde. O pecado traz malefícios para a saúde. Então, a nossa saúde física e mental. Então, nós precisamos nos amar, nos arrependermos dos nossos pecados. Então, poxa, eu convido a você, nessa noite, convido a você, meu querido e amado irmão que está aí nos acompanhando, entendeu? Poxa vida, ame o seu próximo. Se arrependa dos seus pecados, porque aí você vai estar amando a Deus. Se arrependa, irmãos. Sabe, confesse seus pecados. Por pior que eles sejam. Quantas pessoas vão ser abençoadas através da sua confissão? Pense sobre isso. Não pense que vai ficar mal na fita. Você já está mal na fita com Deus. Você quer ficar bem na fita com o outro, mas você está mal na fita com Deus. Então, sabe, fica bem na fita com Deus, que com o outro que se lixe, se ele quer te julgar, é com ele Deus. Mas fique bem na fita com Deus. É isso que você tem que fazer. Confesse os seus pecados. Sabe, não leve isso para confessionário, Não, eu estou falando de confessar diante de Deus os seus pecados, diante dos irmãos os seus pecados, porque os humilhados serão exaltados por Deus. Bem-aventurados eles, que se humilham. Então não deixe que isso, sabe, distancie você de Deus, porque nós nos distanciamos de Deus através dos nossos erros, dos nossos pecados. Então que Deus possa te conduzir, que você possa ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Espírito Santo está falando, ouça o que o Espírito está falando a você. E você pode ter certeza que você vai ter uma vida saudável, você vai ter uma vida tranquila, porque com Deus só há tranquilidade. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Então, se você tiver Jesus, você tem paz no seu coração. Que Deus abençoe vocês. Vanúzia, boa noite, Deus te abençoe. Potiguar de São Rafael, lá do